Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma obra-prima do cineasta sueco Ingmar Bergman, um dos meus favoritos, um cineasta que certamente está no meu panteão ao lado de Stanley Kubrick e Lars von Trier, grandes mestres do cinema. Morangos Silvestres, filme de 1957, que desvela a trajetória de Isaac Borg, esse médico que vai receber o título de cidadão honorário da cidade sueca de Lund, e na verdade vai viver mais perto do bafejo gélido da morte, relembrando o seu passado, do que tendo à frente de si uma longa e prolífica vida. Vida que ele já viveu em enorme medida, um senhor de 78 anos, que tem a sua mãe de quase 100 anos ainda viva, e que à frente de si tem muito mais o passado do que propriamente a continuação do presente como futuro. Em função das reminiscências do Sr. Borg, que Morangos Silvestres vai se estabelecer. E nós já vamos começar a analisar essa obra-prima de Ingmar Bergman. Mas antes, eu quero conversar com o meu reloginho sempre em mãos. Eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se você está chegando ao meu canal do YouTube aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e se ao final dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixe também aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o clássico Morangos Silvestres, filme de 1957, que contou com a direção do mestre sueco, do diretor mor da história do cinema, Ingmar Bergman. Logo no começo de Morangos Silvestres, nós deparamos com um senhor que está ali sentado junto à sua mesa de trabalho, no seu escritório, na sua casa muito confortável, com a história de um médico, o senhor Eberhard Borg, que, como eu disse, tem 78 anos, ao lado da sua mesa aparece um cão muito bonito ali, um cão todo estiloso, e ele muito metódico, ele tendo sido guarnecido por mais de 40 anos por sua empregada Agda, com quem ele mantém ali uma relação algo cômica, porque ela é empregada do Sr. Borg, mas ao mesmo tempo, por tanto tempo de convívio, ela tem uma ascendência enorme sobre ele, né? De tal maneira que regra toda a sua vida, ele arruma as malas, regra seus horários, dá palpite na rotina do Sr. Borg e assim por diante. O Sr. Borg é todo metódico e sistemático. Ele tem um filho chamado Evald, que é casado com uma moça chamada Marianne. E a gente vai entrar em contato com essas duas personagens também fundamentais de Morangos Silvestres. Mas é importante dizer que a vida do Sr. Borg, ainda que ele seja pai, ainda que ele tenha ali uma família em suas adjacências, é profundamente solitária. E tanto mais solitária, quanto mais ele se vê povoado pela névoa da memória. E aí, gente, eu quero dizer, de solitário para solitário, ou seja, eu como uma pessoa solitária, pensando sobre o Sr. Borg, e já tendo acompanhado, infelizmente, o falecimento dos meus ancestrais,
eu quero dizer que eu entendo essa dimensão de a nossa vida, de a minha vida e de a vida do Sr. Bork ser povoada pela névoa da memória. Porque quando a sua infância, quando a sua adolescência não se comunicam com o continente do seu presente, senão por pontes, como se esses logradouros tão importantes, tão saudosos da nossa vida, ficassem ilhados no oceano do passado e só se comunicassem por exíguas pontes com o presente e com o futuro, nós sentimos ali rupturas em relação à nossa vida. E nós nos lembramos, claro, eu me lembro sempre da minha mãe, do meu pai, da minha avó, com muito carinho, com muita saudade, mas eles se me apresentam como névoas. E assim acontece para o Sr. Bork. A lei das probabilidades me autoriza a dizer que eu ainda tenho algumas décadas de vida antes que eu chegue à situação do Sr. Bork, que sente o bafejo da morte perto de si. E logo lá no começo de Morangos Silvestres acontece um sonho emblemático. Vejam, Sr. Bork é um médico, portanto alguém que se baseia, alguém que se orienta, alguém que se baseia na e que se orienta pela ciência, pelos parâmetros ali naturais. Porém, essa intromissão do sonho é fundamental para ele, fundamental para que nós entendamos que em meio ao cosmos bergmaniano, a dimensão onírica, a dimensão transcendental, a dimensão espiritual, filho de pastor protestante que era Ingmar Bergman, é fundamental para comunicar mais da realidade sobre a realidade mesma. Isso é muito importante ao longo da trajetória bergmaniana. Mas vejam, nós temos que o Sr. Eberhard Bork tem um sonho tétrico numa cidade em ruínas, que seria, digamos, o mimetismo do seu próprio corpo em decrepitude pela velhice. Numa cidade em ruínas, ele sonha que um cortejo, que nós não sabemos a princípio que é um cortejo fúnebre, está passando. A roda da carruagem bate contra um poste de iluminação, a roda cai, vai quase colidir contra o corpo temerário e temeroso do Sr. Bork, e quando a carruagem verga, cai um caixão ali da carruagem. Antes, a caminho daquele caixão, o Sr. Bork já havia deparado com o corpo de alguém de pé, com o rosto desfigurado, e alguém que é sublimado, alguém que vai do estado sólido ao estado gasoso num zaz. De repente, o Sr. Bork abre o caixão e vê que quem está naquele caixão é ele próprio. Então o Sr. Bork é um outro para si mesmo, como um espírito fora do corpo, um sonho de prenúncio, um sonho de antevisão, um sonho de clarividência. O Sr. Bork teria no dia seguinte que se deslocar da sua cidadezinha até Lund, na Suécia, justamente, para receber o título de cidadão honorário, mas decide não ir de avião e ir de carro. Essa é uma questão fundamental, porque ele é um médico e ainda assim confia nos desígnios dos sonhos para balizar a sua vida. De tal maneira que a gente tem uma situação, digamos, anfíbia, desencantada pela ciência, que rechaça o sobrenatural, ao menos a ciência mais dogmática, que não quer investigar essas manifestações de possíveis sobrenaturais, de manifestações sobrenaturais, e a dimensão de alguém que tem fé, de alguém que se abre para a espiritualidade, para a dimensão para além da realidade tangível, por meio das clarividências do sonho. A questão é que nessa viagem, Bork vai receber a companhia da sua nora, de Marianne, que é casada com Ewald. E nesse primeiro trajeto da viagem, em que eles estão ali sozinhos no carro, porque logo vão receber novos convivas ali no carro, que vão pedir carona para eles, Marianne revela várias coisas tétricas sobre o seu casamento com Ewald, dizendo que, tal como seu sogro, o Sr. Bork, Ewald era egoísta. Ewald queria as coisas do seu jeito. Ewald não queria ser pai do filho que Marianne esperava. É uma questão tensa. E o Sr. Bork, ao invés de lidar com isso de maneira inflamada, de maneira passional, tem como que a fleuma e a resignação
daqueles que olham para o vale, para a planície da vida, do cume de uma montanha que vai ruir. Quando se percebe que muito pouco se pode fazer, isso é um fator de sabedoria que flerta muito com a resignação, que muito pouco se pode fazer para mudar a natureza mesma das coisas, quando sequer nós conseguimos, quando conseguimos, mudar a dimensão de nós mesmas e nós mesmos. E é interessante dizer que, conforme o Sr. Bork, nos momentos em que cochila durante a longa viagem de carro, vai rememorando o seu passado, uma cena do sonho, que eu vou contar agora, fica muito clara. E é uma cena das mais emblemáticas da história do cinema. Porque o Sr. Bork, sempre olhando aqui no meu reloginho para acompanhar o tempo, para acompanhar o tempo, vejam, eu tenho um reloginho aqui em minhas mãos. Eu vou aproveitar esse meu reloginho para contar a cena de Morangos Silvestres para vocês. Esse reloginho aqui, presente da minha irmã, que minha irmã falou, não perca esse relógio no seu nomadismo, porque ele é uma materialidade efetivamente tangível da memória do nosso passado. Foi o nosso pai que comprou esse reloginho em alguma farmácia da cidade de São Bernardo da Borda do Campo, e ele nos acompanha desde o fim da década de 90. Então isso aqui é eterno. Ele só se esvai comigo, vai me acompanhar sempre nesse périplo nômade, fiel como os pássaros migratórios. Mas aí, o senhor Isaac Borg depara com um relógio na cidade de ruínas do seu sonho que não tem ponteiros. Com o seu relógio de bolso, vinculado a uma corrente que está propriamente afivelada ao seu colete, que também não tem ponteiros. Vocês já olharam para um relógio, que é a expressão mais cronológica e tangível do tempo, sem ponteiros? Para quem o relógio não tem ponteiros? Para quem não há marcação do tempo? Para os mortos? Para aqueles que estão no reino do Hades? Para aqueles que a eternidade é a materialização do nada? É a nadificação efetiva? Eis a questão. E esse tempo vai singrar o presente mesmo que está se esvaindo do Sr. Borg nos seus sonhos, nas suas reminiscências. Tempo passado está radicalmente fundido a tempo presente, ao temor do tempo futuro em Isaac Borg. E ele vai se lembrar de que na verdade ele flertou, mas queria se casar com aquela que viria a se tornar a Sarah, a esposa de seu irmão. Vejam que questão trágica, que questão tensa. E depois, a sua esposa Karen incorre em adultério contra o Sr. Isaac Borg. De tal maneira que, ao fim e ao cabo, sequer Ewald tem certeza, caminhando pelas frestas do passado do pai, passado soterrado pelos escombros da memória, sequer ele tem certeza sobre si é filho de seu pai de fato. Se seu pai não seria aquele com quem sua mãe traiu o Sr. Borg. Nessa trama repleta de perfídia, repleta de traições, existe um momento muito singelo no qual nós descobrimos por que o filme se chama Morangos Silvestres. Num determinado momento de traição, porque o Sr. Borg, galanteador, elegante, jovial então, e Bergman coloca o senhor idoso olhando para o seu passado, como que fazendo parte das cenas do seu passado, o Sr. Borg vai até uma campina onde a Sarah, noiva do seu próprio irmão, está colhendo os morangos silvestres. E está colhendo esses morangos para dar de presente para um tio da família. Isaac Borg chega ali ao local, tenta flertar com ela, tenta beijá-la, na verdade a beija, e esses morangos silvestres, eles mostram uma dimensão polissêmica, uma dimensão do caráter telúrico, bucólico, reconciliado do homem e da mulher com a natureza, mas também uma cor vermelha do sangue, da perfídia, da traição, de uma dimensão antibucólica, de uma dimensão de um vermelho da culpa. Aliás,
conforme vai se lembrando do passado, vai retomando o passado porque lhe resta muito pouco do presente, ainda que como cidadão honorário de Lund, o Sr. Bork tem sonhos em que é julgado não por uma ação radical de um fato criminoso, mas julgado porque teve culpa moral, porque transgrediu as normas mesmas de convivência, de eticidade com relação àqueles que lhe eram mais próximas e próximos. É nesse sentido que Morangos Silvestres é um filme de um rematado solitário que, ao retomar o fio cheio de novelos, cheio de nós do seu passado, vai mesclando saudosismo e culpa, vai mesclando impossibilidade de retomada das pessoas e ações do passado com a dimensão de que o presente o ilha, que o presente lhe é escasso, como se fosse a areia da ampulheta que lhe escorre pelas mãos, como se a ampulheta tivesse um pescoço e, pelo pouco tempo que restava para o Sr. Isaac Borg, o estivesse asfixiando. Essa é uma dimensão fundamental para nós pensarmos sobre Morangos Silvestres na sua polifonia, nas suas possibilidades e impossibilidades, na sua nostalgia e na sua dimensão de culpa. Ingmar Bergman, um dos cineastas mais profundos em termos existenciais, nos traz essa figuração de um relógio sem ponteiros, com uma imagem intangível da eternidade ou da suspensão radical do tempo em Morangos Silvestres. É assim que Morangos Silvestres é um dos filmes em que a velhice, a senilidade, a saudade, as manias, os tiques da personalidade e as dores existenciais de alguém que faz coincidir vida também com culpa, também com transgressão. É assim que a saga, a trajetória do Sr. Isaac Borg é iluminada com dor e sabedoria. E aí a gente se pergunta, e eu como escritor sempre me pergunto, se a dor não é a parteira mesma ao longo da vida da sabedoria que nós podemos ou não acumular. Nós acumulamos tanto que à beira da morte estamos radicalmente sábios e já não temos mais o que fazer com essa sabedoria que vai ser abandonada pelo nosso próprio corpo. É assim que nós temos essa resenha do grande filme Morangos Silvestres, do mestre sueco Ingmar Bergman, obra-prima do cinema de 1957. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal do YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das resenhas de livros, das leituras de Vassoler, das aulas ao vivo com Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de clicar nessa tecla que está logo abaixo desse vídeo, chamada Seja Membro, e, segundo sua condição financeira, apoiar este canal do YouTube para que nós possamos dar continuidade a este projeto de universidade aberta e virtual. Então é isso, gente. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de filmes aqui no meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!